Queríamos ouvir a sua opinião sobre a ideia, a medida sugerida pela Associação Nacional de Farmácias, defendendo a possibilidade de os doentes substituírem, se assim o entenderem, os medicamentos de marca por genéricos de preço mais baixo. É de resto a pergunta do Fórum do Porto Canal se concorda com esta possibilidade dos doentes substituírem os medicamentos de marca por genéricos, mesmo que não exista essa autorização na receita prescrita pelo médico. Recordo que para participar deve ligar 22953-8525. Gostaria de ouvir a sua opinião, se acha que há aqui algum risco ou se é uma boa medida. Vamos avançar ao encontro de uma primeira convidada, antes de avançar ao encontro dos telespectadores. Aline Aguiar é vice-presidente da Associação de Farmácias de Portugal, uma outra associação de farmácias. Está connosco em direto. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar connosco nesta edição do Fórum do Porto Canal. Antes de avançar com este tema, gostaria, Aline Aguiar, se me permite, de tentar perceber porque é que existem duas associações, porque é que existem estas duas associações. Se há, assim, tantas farmácias para que assim seja, ou se de facto há caminhos bem diferentes traçados pelas associações? Não, há caminhos bem diferentes tratados pelas associações. De uma forma geral, as pessoas que constituem a nossa associação são dissidentes de uma outra associação por razões que de alguma forma as pessoas podem invocar e querem sair e precisam de outra associação para estarem organizadas, para terem o seu grupo e, portanto, justifica-se plenamente. Aliás, não é caso único, não é? É muito normal haver mais que uma associação profissional nas várias camadas profissionais. Sim, claro, para perceber só se não se revêem, portanto, em algumas das posições tomadas pela Associação Nacional de Farmácias. Não, em absoluto. A Associação Nacional das Farmácias é uma associação rica, é uma associação que tem muitos negócios, é uma associação Associação de Farmácias tem o seu nome, tudo bem, os meus colegas lá sabem a vantagem de lá permanecer, nós temos uma outra filosofia de comportamento, aliás gostaria de lhe informar de uma coisa, a nossa sede é no Porto. Ora, vamos então para esta questão colocada em cima da mesa justamente pela Associação Nacional de Farmácias, a outra associação, defendendo a possibilidade de os doentes substituírem, se assim entenderem, os medicamentos de marca por genéricos. Qual é a posição da Associação de Farmácias de Portugal? Não há que ter posição, quer dizer, basta observar a lei. A lei não permite que isso aconteça. Além do mais, não se entende porque se levanta esta questão. Os genéricos já baixaram de preço, é talvez a terceira vez que vão baixar de preço. As coisas têm sido regulares e não percebemos porque é que é levantar esta celeuma toda e condicionar os farmacêuticos a terem que ouvir e com alguma razão, a ordem dos médicos dizer coisas que não nos são agradáveis, falar desta situação de uma forma que não é agradável para os farmacêuticos e ter que ouvir a ordem dos farmacêuticos dizer que estabelecerá sanções se os farmacêuticos não cumprirem com a lei. Isto é, o doente não pode substituir os medicamentos. Se o doente vai ao médico para ter uma receita, compreenda que uma receita tem uma assinatura. Se um de nós firmar uma assinatura num documento, permite que alterem esse documento? Não permite, com certeza. E muito menos no caso dos médicos. Eles têm todo o direito de prescrever e nós temos a obrigação de atender de acordo com o critério do médico. É o médico que conhece o doente. É o farmacêutico que sabe do medicamento. A lei não permite que isso se faça. Porquê é que se levanta uma questão destas? Só neste país, quer dizer, eu não percebo que o Governo suporte esta situação. Não há entendimento possível. Porque a lei, já ontem a Sra. Ministra da Saúde disse o mesmo, a lei é para se cumprir. E a lei não permite, além de todos os riscos que os doentes podem sofrer por estarem a alterar uma medicação que provavelmente e muito certamente foi criteriosamente prescrita. Ainda assim, também a mesma Ministra da Saúde, sensivelmente a meio do mês passado, de março, fazia um apelo aos médicos, sobretudo médicos de família, para que prescrevessem medicamentos genéricos, sobretudo nesta fase de crise económica. Isso acontece, na sua opinião? Há essa sensibilidade atravessando este problema económico? Bem,
terá que perguntar aos médicos. Sim, mas pergunto-lhe como... Ouça o que eu lhe vou dizer. Todos os dias, de manhã à noite, nós estamos a atender receituário com medicamentos genéricos. E a farmácia nunca fez, pelo menos na sua generalidade, nunca fez barreira a uma coisa dessas. Não podem atender aquilo que não tem na sua frente para atender. Claro. Isso não pode ser feito. Além do mais, há muitos doentes que precisam muito de orientação e que não podem correr o risco de dizer, olha, eu não quero este, quero aquele. Isto não é exatamente ir à pastelaria, olha, não quero aquele bolo, quero o outro. Não é possível. Claro. Então, na sua opinião, porquê é que surge esta... Não faço ideia nenhuma, tenho que perguntar ao Presidente da Associação Nacional das Farmácias. Pelos vistos, está com muita pena da população, mas eu não sei qual foi o critério. Nem percebo que se incite os farmacêuticos, que é uma classe respeitável, de quem o público não tem queixa, a ultrapassarem a lei e a fazer promessas que eu não sei como é possível cumprir. Portanto, isto é uma coisa que ultrapassa completamente as pessoas medianamente inteligentes. Não tem receio que os utentes pensem que há algo mais por trás disto, ou seja, que receiem que existam outros negócios para que esta medida não siga em frente? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. No meu caso particular, eu não tenho esse receio. Eu tenho farmácia há muitos anos, tenho o respeito do público que vem à minha farmácia, não tenho esse problema. Na generalidade das farmácias, não sei muito bem se todos os utentes vão reagir da mesma maneira. Se há muitos colegas que são respeitados, também é verdade que o público pode dizer, então porque é que eu pago menos, pago mais, podendo pagar menos? Sim, é essa a ideia que eu queria transmitir. Muito bem, depois de levantado este problema, pode surgir na ideia das pessoas, dos utentes, de que isto não vai em frente porque há alguns entraves e interesses. Não pode, não. O que eu acho que pode surgir de uma maneira, enfim, de boa fé no pensamento dos utentes é exatamente isto que eu lhe estou a dizer. Porque é que eu hei de pagar mais se eu posso pagar menos com toda a garantia? Há que solicitar aos médicos que façam o seu receituário de acordo com o critério que poupa o maximamente os doentes. Mas sabe que isso nem sempre é possível. Nem todas as gamas de medicamentos estão cobertas por genéricos. Não há que estabelecer essa confusão. Os medicamentos de marca, muitos têm genéricos, mas muitos não têm. E há alguns medicamentos importantes para doenças que são complicadas. Portanto, isso é um problema a resolver com os médicos, que eu estou crente que se tivessem atuado desde o início de boa fé nesta situação, os médicos viriam ao terreno de uma maneira bem diferente, porque não são diferentes das outras pessoas. Uma última questão, ou peço-lhe apenas um comentário, uma vez que, segundo o Presidente da Associação Nacional de Farmácias, mais de 200 mil doentes portugueses abdicam de comprar medicamentos devido à falta de dinheiro. Tem essa percepção? Tenho essa percepção em alguns doentes, não vale a pena exagerar. Nós sabemos que estamos em crise, que o país tem muitas dificuldades, que se fala em muitos milhões, mas que os milhões não aparecem. Sabemos que tudo isso é verdade, mas eu continuo-lhe a dizer a mesma coisa. Se querem alterar a lei, pois muito bem, chamem as pessoas que estarão provavelmente envolvidas nesta área e resolvam se têm uma lei melhor para substituir esta. A lei que permite o atendimento nas farmácias já não é de agora e é uma lei razoavelmente elaborada, o que não acontece com muitas outras leis. Aline Aguiar, muito obrigado por ter estado connosco em direto nesta edição do Fórum do Porto Canal. Muito obrigado, boa tarde. Ouvimos a Vice-Presidente da Associação de Farmácias de Portugal, uma outra associação. Recordo que a ideia partiu da Associação Nacional de Farmácias, a ideia da possibilidade de os doentes